Olá, vamos aqui para a nossa segunda aula da disciplina de tratores e motores agrícolas do curso de Engenharia Agrícola. Aqui quem vos fala é o professor Marcelo. E se antes, na primeira aula, nós falamos sobre um contexto geral sobre a importância das máquinas agrícolas e na mecanização, num contexto que visa a partir de uma perspectiva do engenheiro agrícola, aqui agora nós vamos falar de uma forma geral sobre o trator agrícola. E para falar sobre o trator agrícola, eu vos trago aqui agora um material do Senar, um material do Senar, o Senar que é o Serviço Nacional de Educação na Agricultura. Serviço de Educação Nacional da Agricultura, o Senar, e nessa coleção que fala sobre mecanização e operação de tratores agrícolas. E aqui nessa coleção do Senar, nós vamos ter vários capítulos. Né? Nós temos vários capítulos e nós vamos começar sobre esse primeiro capítulo que fala sobre os componentes gerais do trator, falando sobre o motor, né? Trator, também sobre sistemas de transmissão, eixos, rodados, freios, direção, sistemas hidráulico, barra de tração, componentes como a tomada de potência e também sobre o sistema elétrico. Então vamos fechar esses componentes gerais do trator nesse primeiro capítulo aqui deste material. Muito bom esse material aí que está disponível nos meios digitais eletrônicos para uma consulta. E vamos então navegar ali até essa primeira parte onde fala sobre o motor do trator. Vamos aqui descer até essa primeira página, né, que fala então sobre o componente geral do trator, mas para começar então a falar de uma forma geral do trator, como a própria disciplina tem um nome, nossa disciplina tem o nome de tratores e motores agrícolas, então vamos falar primeiramente do motor, o motor de um trator que possui então um motor de combustão interna, ciclo diesel. Ao longo da nossa disciplina de tratores e motores, nós vamos trabalhar no módulo 3, basicamente sobre os motores. Mas antes da gente adentrar esse conhecimento específico dos motores, lá no módulo 3, nós vamos aqui falar de uma forma geral sobre o motor agrícola, o motor do trator. E esse motor que, de certa forma, né, provém, né, dispõe a potência e torque para o acionamento do sistema de transmissão, o sistema de transmissão que é baseado, né, primeiramente aqui pelo sistema da embreagem. Essa embreagem, de certa forma, nós vamos ter uma transmissão seguinte para a caixa de câmbio, e da caixa de câmbio, basicamente, nós temos aqui, então, o diferencial, e o diferencial transmite, então, para os eixos de tração, e antes de chegar aos rodados, nós vamos ter uma redução dessa velocidade, porque, como até nós já comentamos lá desde a primeira aula, de certa forma, aqui no trator, a nossa intenção é sempre ter um maior nível de torque possível para realizar as operações agrícolas. Então, aqui no motor nós vamos ter um nível, né, de rotação, por exemplo, de 1.800 rotações nominais, 2.000 rotações nominais, 2.200 rotações nominais, 2.400 rotações nominais. Isso, é claro, vai depender da especificação desse motor, que depende de cada trator, mas nós vamos ter essa faixa de rotação nominal, e essa rotação nominal ela vai ser modificada basicamente nessa caixa de câmbio para nós termos uma maior disponibilidade de torque possível para ser realizado as operações agrícolas ou então para o deslocamento da máquina. E
Basicamente, o motor ele é composto por sistemas complementares. Nós temos um motor que aqui é representado nesse desenho, né, basicamente ali pelo eixo de manivelas, pistões e também as bielas e cilindro e o bloco do motor. Mas como eu disse para vocês, nós vamos ver isso mais especificamente no módulo à frente. E fora esse sistema principal que é o motor, para o seu pleno funcionamento, existem sistemas complementares, como o sistema de alimentação de ar, o sistema de alimentação de combustível, já que para o funcionamento do motor nós vamos ter uma mistura entre o ar e o combustível, e essa mistura de trabalho, né, que é uma mistura estequiométrica e dosada através do sistema de admissão do motor, nós vamos ter então a base, né, do sistema ali de trabalho para este motor. E como nós temos ali um sistema em movimento, sistema, como eu disse, né, em movimento com alto nível de rotação, e como nós estamos falando um nível, né, nominal de rotação em torno, né, de 2.000 rotações por minuto, esse movimento desse sistema é necessário uma lubrificação. E o óleo do motor vai estar baseado lá principalmente no cárter. E para esse sistema nós vamos ter basicamente, né, um sistema de lubrificação. E nesse acionamento, né, do motor, o motor ele é um sistema, né, baseado numa combustão interna. Isso é claro, nem toda essa energia ela é aproveitada para gerar trabalho. Uma parte é radiada na forma de calor, irradiada na forma de calor, transmitida na forma de calor, e então é necessário também se ter um sistema de arrefecimento, ou seja, um sistema que reduz essa temperatura do motor. Então, são esses os principais sistemas complementares para o pleno funcionamento do motor de combustão interna ciclo diesel. O sistema de alimentação de ar, o sistema de alimentação de combustível, o sistema de lubrificação e o sistema de arrefecimento. Aqui também o material traz uma menção sobre as principais unidades de potência do motor. Normalmente, o motor ele vai ser especificado numa potência em kW, uma potência em CV ou numa potência em HP. E uma potência, quando especificada em CV, o que isso significa? Bom, um CV significa aproximadamente 736 watts. Nós também podemos fazer uma conversão semelhante quando nós pensamos numa potência especificada em HP, já que 1 HP equivale aproximadamente a 746 watts. Então, repetindo, 1 HP equivale a aproximadamente 746 watts. Então, os motores são basicamente especificados em kW, CV ou HP. Mas a unidade internacional do Sistema Internacional de Medidas é o quilowatt. Falando um pouquinho sobre esses sistemas complementares que nós temos para o motor, e a admissão do ar ela pode ser realizada de uma forma naturalmente aspirada. O que seria essa admissão de ar naturalmente aspirada? O próprio movimento de descida do pistão no tempo de admissão de ar faz com que o ar seja succionado através aqui da pressão de sucção. Então, esse é um motor naturalmente aspirado. Para os motores com turbo compressor, como aqui nesse exemplo que nós temos aqui nessa representação desse desenho, nós temos o seguinte modelo de funcionamento.
No tempo onde nós temos a admissão do ar, a turbina que nós temos aqui acoplado no sistema de exaustão dos gases. Os gases da exaustão, essa pressão dos gases da exaustão faz com que essa turbina seja movimentada. Acoplado ao eixo dessa turbina, que está sendo acionada aqui pelos gases de exaustão, nós vamos ter uma outra turbina para compressão do ar de admissão. O ar de admissão que está sendo antes filtrado. Antes, né, de entrar no motor, o ar ele é filtrado pelo filtro de ar. Então, esse ar ele é comprimido para ele entrar aqui com maior nível de pressão, ou seja, para nós termos uma maior eficiência no processo aqui de combustão, uma maior quantidade de ar ela é adicionada, né, devido a essa pressão positiva. Então, esse é o princípio do turbocompressor. Uma turbina que é acionada pelo sistema de exaustão, a essa turbina é acoplado um eixo e esse eixo transmite a potência para uma outra turbina aqui de compressão. Na sequência, nós temos um outro exemplo de forma, né, de admissão de ar, só que nessa forma nós vamos ter o intercooler. Mas antes de falar do intercooler, vamos tomar atenção que para esses tratores, né, que tem essa turbina de compressão, na etapa de desligar ou ligar o motor, antes, né, de acelerar para uma rotação mais alta, uma rotação nominal, é necessário deixar o motor por mais ou menos aí 1 minuto em baixa rotação. Mas para que isso? Bom, essa necessidade é para que o óleo da lubrificação ele alcance essas partes mais elevadas, né, do motor, e essas partes mais elevadas está entre elas o turbocompressor ou então a turbina, né, também do intercooler ou a turbina do turbocompressor. Então, agora vamos falar um pouquinho também sobre o sistema que é os tratores que são dotados por essa função aí do intercooler. Nos casos, né, do motor que possui esse sistema do intercooler, a diferença básica desse sistema em relação ao turbocompressor é que aqui, neste caso, o ar que é pressurizado pela turbina de compressão, ele passa por um sistema de refrigeração. E a ideia é o seguinte: nesse sistema de refrigeração, o ar ele é comprimido. De uma forma idealizada, né, quando nós refrigeramos o ar, ele vai aumentar a sua densidade. Ele vai ter um aumento da sua densidade. Então, isso significa que uma maior quantidade de ar é adicionada na admissão do motor. Então, no sistema onde nós temos o intercooler, o princípio é semelhante ao do turbocompressor, né, onde os gases de exaustão acionam uma turbina, a esse eixo da turbina é adicionado uma turbina de compressão. Essa turbina de compressão auxilia na entrada do ar ambiente, né, que antes desse ar ambiente ele é filtrado pelo filtro de ar, e depois esse ar com pressão, né, pressurizado pelo turbocompressor, ele vai transpassar, ele vai atravessar um sistema, né, de refrigeração para aumentar essa densidade e dessa forma aumentar aqui a quantidade de ar admitida no sistema do motor, na câmara do motor. Então, após, né, ocorrer então os tempos aqui, né, de funcionamento do motor, nós vamos aqui apresentar a transmissão. Nós não vamos detalhar esses componentes, né, dos tempos do motor, que é formado aí pela admissão, compressão e
compressão, explosão e exaustão. Nós não vamos detalhar essas funções do motor, porque isso nós vamos estudar mais detalhadamente um pouco mais à frente aí no nosso curso, mas a partir da transmissão da potência, aqui para essa representação que nós temos no eixo de manivelas, nós vamos ter o acoplamento com o sistema de transmissão. E a base aqui do sistema de transmissão é feita principalmente pela embreagem. A embreagem que vai fazer o acoplamento do sistema de transmissão entre o sistema de transmissão e o motor. E basicamente, a embreagem que vai transmitir para o sistema de transmissão, e o sistema de transmissão, por sua vez, vai transmitir aos eixos aí do rodado. A embreagem, basicamente, ela é acoplada e desacoplada ao volante, do motor, através, desse disco aqui de embreagem, e nós temos aí todos esses componentes aqui que são associados à embreagem. Isso também nós vamos aí estudar mais à frente, de uma forma melhor detalhada, mas aqui nós estamos falando de uma forma geral, que para vocês terem uma noção geral sobre esse funcionamento. Esse volante do motor, ele é acoplado lá no eixo de manivelas, e a função desse volante de inércia, esse volante do motor, é absorver choques e também equalizar a rotação do motor. Porque, é claro, nós temos ali 4 ciclos. Nós temos ciclos como eu disse, a explosão, compressão, admissão e exaustão. E, de certa forma, para absorver esses choques, para equalizar a rotação, então nós vamos ter esse volante de inércia que absorve e restitui a energia. E esse acoplamento, com o motor é feito através da embreagem, a embreagem que, por sua vez, então, transmite a rotação para o eixo primário da árvore, da árvore aqui de transmissão da caixa de câmbio. A partir, dessa transmissão aqui no eixo primário, a seleção de velocidades, a seleção de velocidades na caixa de câmbio vai ser realizada através da mudança aqui da alavanca, a alavanca de troca de marchas, que é acoplada então no sincronizador. Então aqui nós temos aqui algumas representações gerais, e essa mudança de velocidades é realizada aí nesse acoplamento entre o eixo primário e a árvore secundária, através da combinação de engrenagens. Essas engrenagens aqui que são selecionadas através então do sincronizador, que é modificado através então da alavanca do câmbio de marchas. Essa transmissão, feito essa redução de velocidades que advém ali do motor, essa velocidade de rotação, ela é acoplada no eixo do diferencial, através ali de um eixo cardan. E a função do diferencial basicamente modificar a direção da velocidade, já que nós vamos ter aqui uma mudança na direção para esses eixos dos rodados aqui de tração, nós vamos ter uma mudança de rotação. Vejam que aqui o motor ele possui essa direção axial, e nós vamos ter que exigir uma mudança nesse sentido aqui transversal com 90 graus, então uma mudança da rotação. Então, para isso é feito, é acoplado o uso do diferencial. E uma outra função do diferencial, além dessa mudança da direção da rotação, é possibilitar uma velocidade angular diferente entre esses rodados. O rodado interno do rodado externo, por exemplo. Então, aqui nós temos a representação de
de uma curva sendo realizada aqui com o trator. Nós vamos ver também isso mais à frente, que a rotação desse rodado interno ela é menor do que a rotação desse rodado externo. E isso somente é possível através desse componente que é o diferencial, que possui essas engrenagens, né, engrenagens como a coroa, o pinhão, onde nós temos aqui o acoplamento com o eixo cardan, a coroa e as engrenagens satélites e os semi-eixos. Né? Semi-eixo, por exemplo, aqui o semi-eixo direito e o semi-eixo esquerdo. Na sequência, né, após a entrada, né, de velocidade de rotação nos semi-eixos direito e esquerdo, nesse sistema aqui nós ainda temos também, nós temos uma redução também de velocidade, né, então nós temos primeiramente uma redução de velocidade na caixa de câmbio, nós temos uma primeira redução, depois nós vamos ter uma segunda redução de velocidade aqui na caixa do diferencial, e nós vamos ter, depois dessa velocidade de entrada aqui no semi-eixos, nós vamos ter uma terceira redução de velocidade. E essa redução de velocidade é chamada de redução final. Então, nessa redução final, já no final dos semi-eixos, né, já próximo aqui do acoplamento com a roda, se faz então uma redução final dessa velocidade. Lembrando que aqui também, né, apesar de estar sendo indicado que nós temos aqui um diferencial somente no eixo traseiro, mas nos tratores, né, com tração dianteira auxiliar e também nos tratores 4x4 também tem, é claro, um diferencial e um conjunto, né, semelhante aqui também no eixo dianteiro. Então vai ter também um acoplamento cardan, um diferencial que vai transmitir a potência, né, transmitir tração aí para os eixos dianteiros. Seguindo aqui na sequência, né, nós estávamos falando dessa redução final, nós podemos então falar aqui dos eixos dianteiros. E os eixos dianteiros aí são os eixos, né, direcionais, e basicamente nos tratores, né, 4x2, né, nós vamos ter somente esses eixos com a função de ser de um apoio, né? Mas nos tratores 4x2 TDA, que são os tratores com tração dianteira auxiliar, nós vamos também ter a possibilidade de acionar essa tração dianteira. E como eu já disse, adiantei lá na aula passada, né, nós diferenciamos os tratores 4x2 em relação aos tratores 4x2 TDA. Basicamente, na forma mais fácil de se observar isso é através, né, dos rodados. Né, os rodados aqui dos tratores 4x2 TDA, que são os tratores com tração dianteira auxiliar, eles possuem essas garras, enquanto que os tratores, né, 4x2, que possuem aqui esses eixos, né, direcionais, eles não têm, né, essas garras que auxiliam no desenvolvimento da tração. E nos tratores de rodas, quais que são como que funciona, né, essa configuração dos rodados aqui de pneus. Então vamos aqui olhar alguns exemplos. A conformação geral é baseada pelo pneu. Depois nós vamos observar acoplado ao pneu o aro. Ao aro nós vamos ter os batentes, e esses batentes são acoplados esse disso. Então, isso aqui também, né, essa configuração, né, geral dos pneus, nós vamos também ter um estudo mais aprofundado, né, os pneus que podem ser pneus diagonais, pneus radiais. A essa configuração dos pneus, né, nós também vamos falar, né, das suas configurações, né, das suas especificações gerais em relação à carga, a carga e também a leitura
da especificação geral desses pneus um pouco mais à frente. Aqui também no exemplo do livro, né, traz os conceitos sobre os tratores, né, 4x2 e o 4x2 TDA. 4x2 são tratores que possuem tração somente nos rodados traseiros, né? E nesse caso nós vimos, né, vamos relembrar que de forma geral, nesses tratores, né, porque a tração está baseada somente aqui no rodado traseiro, 70% aqui do peso ele é concentrado nessa região aqui do eixo traseiro e somente 30% é concentrado no eixo dianteiro. Isso porque a tração, né, para realizar o desenvolvimento de tração, nós temos que ter um peso para essa relação entre o solo. Já nos rodados, nos pneus, já nos modelos, né, de tratores com essa opção de tração dianteira auxiliar, nós vamos observar uma distribuição mais equivalente, né, mais igualitária nessa distribuição de peso. E de forma geral, né, nós vamos ter mais ou menos uns 60% de peso distribuído aqui sobre o eixo traseiro e uns 40% de peso distribuídos aqui no eixo dianteiro. Esse maior peso distribuído aqui sob o eixo dianteiro, isso é devido também a essa possibilidade de acionamento e desacionamento da tração dianteira auxiliar. E essa tração dianteira auxiliar, né, ela é utilizada principalmente ali na realização das operações. E nas etapas, né, de deslocamento da máquina, por exemplo, de uma lavoura até outra, essa tração dianteira ela pode ser desacionada, porque não é preciso, né, de uma tração dianteira auxiliar. Ainda na classificação dos tratores, né, nós vamos também ter os tratores ali 4x4, e neste caso a distribuição de peso ela é feita de uma forma aqui equivalente de 50%, 50%, com os tamanhos dos rodados iguais. E ainda falando sobre as classificações dos tratores, além desses tratores de rodas, né, nós vamos também ter ali os tratores de esteira, né, lembrando que nesse caso dos tratores de esteira, as esteiras elas podem ser metálicas, né, e a grande vantagem dessas esteiras é o desenvolvimento de tração e distribuição também do peso da máquina, né, em relação ao solo, e também uma eficiência, né, na tração, o que pode trazer um melhor nível, né, de consumo de combustível e essas esteiras também trazem uma maior estabilidade, né, para a máquina, que pode trazer maior segurança para o operador. Nós falamos sobre os exemplos, né, de esteiras metálicas, mas também existe, né, a possibilidade das esteiras aqui de borracha. E essas esteiras de borracha, né, a vantagem em relação às esteiras metálicas é a menor vibração aqui na cabine do operador. E ainda também existem uma outra possibilidade, que é essa opção de semi-esteiras, né, tanto nos rodados dianteiros aqui quanto nos rodados traseiros. Falando ainda de forma geral sobre o trator, né? O trator ele possui os freios, né? Como qualquer veículo, ele possui os freios, e no caso do trator, a função do freio vai ser reduzir a velocidade, né? Trazer segurança para a operação. Ele vai também ser acionado para realizar a parada da máquina, né? E também ele pode auxiliar as manobras, né? Quando se quer fazer uma manobra à esquerda, né, pode-se fazer, por exemplo, aqui o desacionamento
o desacionamento, né, desse pino, né, e isso pode ajudar, né, por exemplo, numa manobra à esquerda ou numa manobra à direita, né, facilitando ali com que seja travada ou reduzida a velocidade ali do rodado no eixo. E, é claro que ainda o trator ele é composto também por sistemas, né, como direção e também ali pelo sistema hidráulico, né, o sistema hidráulico do motor do trator, né, como nós vimos, é um dos itens quase que obrigatórios para ser considerado um trator agrícola, né? Trator agrícola, nesse caso, né, do sistema hidráulico, né, de 3 pontos, ele é composto ali pelo braço inferior esquerdo, braço inferior direito, possui aqui as regulagens, né, de altura desses braços, né, tanto do braço esquerdo quanto o braço direito, também aqui o conhecido como engate, né, do terceiro ponto, e esse terceiro ponto também tem a possibilidade, né, de redução ou aumento aqui desse comprimento desse terceiro braço, e esses 3 pontos aqui de engate é utilizado para um acoplamento completo, né, um acoplamento ou então um semi-acoplamento aqui nos braços inferiores do sistema de levante hidráulico do trator, né. Então, é utilizado para acionamento de implementos, né, como esse arado, ou então de máquinas, né, como por exemplo os pulverizadores, né, e possibilita então dessa forma, né, uma grande possibilidade, né, de acoplamentos de máquinas e implementos para realização aí das operações agrícolas, né, de cultivo, de plantio, poda e colheita. Uma outra forma, né, de tomada de potência do trator é através do controle remoto, né? O controle remoto também faz parte, né, do sistema hidráulico dos tratores. Esse sistema hidráulico ele pode ser, de certa forma, né, possuir um reservatório independente ou pode ser também associado ao óleo da caixa, né, de transmissão de câmbio. Mas nos tratores maiores nós vamos ter um sistema independente. E nesse caso, o sistema hidráulico de controle remoto, ele pode ser utilizado para acionamento, né, de componentes em outras máquinas, né, componentes hidráulicos em outras máquinas. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, para acionamento de um pistão hidráulico lá no implemento, para levantar ou abaixar o implemento através de um pistão hidráulico. Então, basicamente, você vai ter uma mangueira aqui, né, de fluxo hidráulico de pressão e uma outra de retorno, nesse caso. Outra possibilidade ainda é esse sistema ser utilizado através do componente, né, de retorno quando essa máquina, né, tem um sistema de controle remoto com retorno livre. Também pode ser possível se fazer o acionamento, né, de motores hidráulicos em outras máquinas, né? Então, um exemplo bastante clássico é o acionamento da turbina lá nas semeadoras, né, da turbina do vácuo das sementes, utilizando um motor hidráulico. Ainda falando sobre as possibilidades, né, de tomada de potência aqui no trator, um exemplo clássico que nós temos, né, de componente geral é a barra de tração. Então aqui nós temos, né, uma configuração aqui geral, né, dessa barra de tração. A barra de tração ela é utilizada, né, para máquinas e para implementos de arrasto. E a grande vantagem, né, da barra de tração é o nível, né, de força que é disponível aí nessa barra de tração. Essa disponibilidade, né, de potência, ela pode alcançar aí até um valor aí de 70%, né, da potência disponível pelo motor do trator. Então, a grande vantagem é a disponibilidade aí de potência e de força, né, nessa barra de tração.
E aqui a quantidade, né, de implementos e máquinas, né, que podem ser acopladas aí para fazer operações, né, de cultivo, colheita e também outras formas, né, de operação na agricultura, né, são dezenas, né, desde semeadoras, grades. Então, se tem uma boa quantidade aí de implementos e máquinas que são acoplados, né, na sua forma, são implementos e máquinas, né, de arrasto que são acoplados aí na barra de tração. E ainda falando, né, de outras formas, né, de tomada de potência, é a TDP, que é a tomada de potência mecânica, e essa tomada de potência mecânica é utilizada aí para o acionamento de máquinas, né, e é utilizado, né, para o acionamento lá de uma, por exemplo, né, vamos falar na pulverização, né, no acoplamento ali do pulverizador, é necessário se fazer o acionamento de uma bomba. Essa bomba é acionada através da tomada de potência, se utilizando a transmissão aqui de um eixo cardan, que é acoplado aqui através da junta universal nesse eixo aqui da tomada de potência, um eixo estriado, né, por 6 estrias, normalmente padronizado com uma rotação aí de 540 rotações por minuto. E para finalizar essa primeira parte, aí nós vamos falar também do sistema elétrico geral aí do motor, do trator, né, composto, né, basicamente pela bateria, a bateria que é acionada aqui através da chave de partida, ela traz, né, a possibilidade de acionar, por exemplo, o motor de arranque, né, que faz o acionamento basicamente do motor, e o motor em funcionamento vai trazer um nível, né, de potência para o alternador vai gerar energia, né, uma energia numa tensão contínua, né, essa tensão contínua é elevada, né, devido aqui ao alto nível de rotação, mas essa tensão contínua ela é controlada pelo regulador de tensão. O regulador de tensão ele vai trazer, né, essa tensão contínua para um nível, né, de tensão de 12 volts para carregar novamente, né, para trazer carga aqui para a bateria e também para o acionamento, né, dos outros sistemas complementares, né, como por exemplo os faróis auxiliares, né, a buzina, faróis, né, de iluminação e também para possibilitar, né, acionamentos elétricos, como aqui, né, trago exemplos, né, como a tração auxiliar, a tomada de potência, variadores de torque, controladores, e muitos desses sistemas hoje nos tratores modernos sendo acionados de forma elétrica. Então nós terminamos essa primeira parte aí sobre configurações gerais, né, que são associadas ao motor, né, nós vimos aí componentes gerais que estão dependentes, né, da disponibilidade, né, de potência do motor. E na próxima parte da aula, o que nós vamos ver? Nós vamos falar um pouco também ali sobre o posto, né, do operador, e também vamos falar de outras coisas aqui que estão relacionadas aos componentes gerais do trator. Então, até mais e obrigado.